Especialização em Teologia Paulina, estamos vendo aí Eclesiologia de Paulo, e aqui o pastor Exaltino ele vai falar para a gente que a igreja se fundamenta no maior relacionamento já proposto. Deus deseja viver com o ser humano e lhe estende a mão na pessoa de Jesus. Aqui abre espaço para a chamada teologia relacional. Deus quer relacionamento com as pessoas, Então nós vamos entender que na cabeça do apóstolo Paulo, ele tem todo o Velho Testamento, todo. Paulo não está escrevendo porque quer escrever. Ele é um judeu que desde os 5 anos de idade vinha sendo educado para se tornar um fariseu, um doutor da lei. E a lei, aí já é eclesiologia de Paulo, a lei ela foi mediada por anjos. Os anjos trouxeram a lei. Deus não tinha relacionamento direto com os homens no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, ele é mediado por anjos. Os anjos estão entre Deus e os homens. Deus não pode entrar no mundo. Deus simplesmente não pode vir na pessoa de Deus e conversar com os homens. Nem os próprios anjos têm tanta facilidade assim. O anjo ele precisa tomar uma forma antropomórfica. Antropomórfico quer dizer que o anjo ele vai assumir a forma humana, mas ele não tem aquela forma humana. Ele pode ter a forma de vento, pode ter a forma de trovão, ele tem a forma de fumaça, forma de raio. A gente estudou angelologia, nós vimos que eles são multiformes, quer dizer, e eles são os mediadores da revelação de Deus, os anjos. A entrega da lei no Monte Sinai foi feita por anjos, os anjos que fizeram. Os anjos que andavam com Israel de um canto para o outro, mesmo que é chamado de o anjo do Senhor, ele é um mediador. Ele tem uma procuração, e com a procuração ele vem e fala em nome do Senhor, e com a procuração ele recebe até a adoração. Mas ele sabe que a adoração não é para ele. Mas como ele tem a procuração, ele recebe essa adoração. Paulo sabe disso. Agora, e a igreja? A igreja só tem um mediador. Jesus quebra a mediação dos anjos. Agora os anjos eles são ministros de Cristo. Cristo é quem vai enviar os anjos. Mudou a economia dos anjos. Eu ensinei isso aqui para vocês em angelologia. Mudou o turno. Anjos do Velho Testamento foram recolhidos, anjos do Novo Testamento entraram. Agora os anjos do Novo Testamento estão trabalhando. Depois eles vão render o turno. Aí vem os anjos do Apocalipse, que são os anjos do juízo final. Então é uma troca de turnos, troca de castas, inclusive. Com a chegada do Cristo, aí Paulo fala, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o mediador. Mediador do quê? Mediador de uma nova aliança. Não uma aliança igual à aliança dos anjos. Não é igual à aliança dos anjos. A nova aliança agora é a aliança do Espírito. É o próprio Deus tomando conta dos assuntos em primeira ordem, em primeira grandeza, sem a mediação dos anjos. Os anjos apenas são serviçais de Cristo, estão às ordens de Cristo. Tanto é que os anjos serão julgados, diz o apóstolo Paulo: ô santos da igreja de Corinto, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos e que o mundo há de ser julgado por vós? A igreja vai formar um tribunal para Cristo. Então a igreja vai julgar os anjos que estão a serviço de Jesus. Que anjo comete erro, a gente sabe que anjo também comete erro, mas um dia eles vão ser julgados. O erro do anjo é um erro mais assim de ordem administrativa. Vamos dizer o seguinte, porque se ele cometer uma espécie de pecado contra o Senhor, aí ele não tem perdão. Mas como eles estão agindo na administração da igreja, nas regiões celestiais, aí o apóstolo Paulo traz um nó górdio para nós, dizendo: a igreja vai julgar os anjos, a igreja vai julgar o mundo, é a igreja. Olha só o lugar de importância que vocês têm nessa cadeira que você está sentado aí: julgar o mundo e julgar os anjos. O Novo Testamento ele não está sendo mediado por anjos, está sendo mediado pelo próprio Cristo. E o que o Cristo quer? O Cristo quer o relacionamento entre Deus e os homens. Vai ser fácil? Nós vimos que não, por causa da diferença de naturezas. A natureza do céu e a natureza da terra. Muito difícil. Mas ele vai ter
relacionamento. Aí entra o que eu falei para vocês, a chamada teologia relacional. Teologia relacional porque Deus não está interessado então nos prédios que a gente constrói, na música que a gente canta ou não canta, tá bem? Na minha homilética, na minha oratória, no espetáculo. Isso aí está na nossa mão, não é que ele reprova, sabe? Mas está na nossa mão. Isso aí é de ase, é na horizontal. O difícil é o relacionamento. Relacionamento com os irmãos e as irmãs, nas suas diferenças, e principalmente com Deus. É muito difícil esse relacionamento com Deus, e não é porque Deus é difícil, é porque nós somos difíceis de relacionamento. Nós trincamos o relacionamento facilmente. Nós trincamos. Tem, mas é aquele negócio trincado. Dá para ver que tem ali uma fissura. Dá para ver que tem alguma coisa. E a teologia relacional vai dizer o seguinte: olha, Deus está interessado em se relacionar com você. Só tem um problema: Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E fica muito difícil você ter um relacionamento de cima para baixo com Deus. Aí vem o problema chamado de teísmo aberto. Depois vocês vão estar vendo o vídeo, se vocês verem ele de novo. Aí eu vou colocar lá os nomes dos teólogos. Tudo isso aqui depois eu vou editar e vai ficar melhor, para vocês entenderem didaticamente. Então, os teólogos disseram o seguinte: nós estamos em um teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? Deus, para se relacionar com o homem, ele tem que se esvaziar desses atributos: onipotência, onisciência e onipresença. Não dá para ter relacionamento com Deus desse jeito. Não dá. Ele vai ter que abrir mão. Então, o que faz Deus? Deus, ele não conhece o futuro. Ele abre mão da sua onisciência, abre mão. Não sabe o que vai acontecer ali amanhã. Está fechado, até para o próprio Deus. Está fechado. Isso aqui no nível do relacionamento, tá? Quando vai lá para o Deus abscônditos, que é o Deus de Lutero, Lutero fala do Deus abscônditos, e o profeta Isaías também fala: tu és um Deus que se esconde. Quando vai lá para dentro das galerias de Deus em Deus, que a gente estudou teologia, você lembra? Deus está dentro dele mesmo. Aí ali não se aplica teologia relacional. Em que se aplica teologia relacional? Para a economia da salvação, para ter relacionamento com a gente. Então o que faz Deus? Deus não conhece o dia de amanhã. Está em aberto, teísmo aberto. Não conhece, não sabe. Então não tem nada predeterminado, nada predestinado. Tudo pode mudar de uma hora para outra. Deus pode mudar, inclusive no plano da salvação, aqui nessa horizontalidade, Deus pode mudar de ideias a teu respeito e a meu respeito, a respeito das coisas. E se ele mudar de ideia, aí a gente vai aplicar o princípio do direito positivo, né? Vai mudar para melhor. Mudar para melhor, assim eu torço, né? Se ele mudar para a ideia, porque pelo menos às vezes que ele mudou de ideia é por causa que ele se arrependeu de fazer o mal, diz o Velho Testamento, se arrependeu de fazer o mal. Mas isso aí é teísmo aberto, tá? Um Deus que não conhece o futuro. Segundo a teologia relacional, Deus vai respeitar as liberdades. Precisa ser uma questão de escolha, de decisão pessoal, sem interferências. Você deve escolher a salvação e o Salvador, e ser salvo, e o relacionamento acima das outras coisas. A liberdade é importantíssima, porque Deus abre mão da sua onisciência e Deus também abre mão, por assim dizer, entre aspas, né, do seu direito de soberania. Como soberano, ele pode interferir a qualquer momento na sua linha de vida e te portar arbitrariamente. Ele não tem que perguntar para os anjos nem para você se você vai viver amanhã ou não, e nem para suas obras. Deus decide por si mesmo. É um ato soberano. O que faz Deus? Já que está num relacionamento com você, ele vai respeitar os limites da sua liberdade. Esses limites da sua liberdade são importantíssimos para que você se construa como ser humano. Ele não quer ter um relacionamento robótico com você, e nem de patrão e empregado, faça ou deixe de fazer, bate o cartão aqui e faz a minha vontade. Então isso aí é uma teologia perigosa, tá bem? Porque Deus está sendo esvaziado dos atributos naturais que historicamente são reconhecidos pela teologia, mas isso vai deixando Deus mais próximo de nós do dia a dia, tá bem? Então ele abre mão da sua onisciência, ele abre mão da sua soberania, e Deus abre mão da sua onipotência também. Fica lá no Deus absconde, lá para trás do véu.
Isso aí é ele e Jesus lá, tudo bem. Mas ele e nós aqui é outra coisa. Ele abre mão então da sua onipotência. Quer dizer que ele não está interessado em fazer milagres. Ficar produzindo milagres espetaculares, o cego ver, o surdo ouvir, o paralítico andar, o morto ressuscitar. Não é essa a ordem do dia na teologia relacional. Qual que é a ordem do dia? Relacionamento. Temos pessoas que ficam doentes e ficam doentes por muito tempo e padecem por essa doença e vão embora. E nós, como igreja, não estamos preparados para isso, porque nós temos um sermão triunfalista de vitória, 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 e música de vitória, e cântico de vitória, e oração de vitória, e campanha de vitória, mas a vitória não chega do jeito que a gente imaginou e leva as pessoas que são entes queridos embora. Semana passada vocês passaram aqui algo trágico, como foi notificado. E aonde está a onipotência? Onde está o amor de Deus? Onde estão as pregações? Onde está a minha dedicação? Onde estão os meus méritos? Onde está tudo? O que faz a teologia relacional? Ela faz uma reinterpretação dessas nossas dores, porque Jesus é um homem de dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aí a gente interpreta que tomou sobre si as nossas enfermidades significa que ele nos curou de todas as enfermidades. E a gente sabe que não é. Semanticamente o texto não quer dizer isso. Ele participou das nossas enfermidades, ficou enfermo igual a nós, agradou a Deus moê-lo. Aí o autor aos Hebreus vai fazendo o seguinte: aprove a Deus consagrar o príncipe da nossa salvação por aflições. Deus consagrou Jesus pelo sofrimento, com cruz, lágrimas, suor, cansaço, é uma humanização total. Teologia relacional ela vai falar isso aí. Deus está muito próximo de nós por causa das nossas dores, das nossas enfermidades, das nossas fraquezas. Ele não pode simplesmente ficar lá estalando os dedos, fazendo milagres e tirando a gente do humano, porque é humano isso daí. Aí você vai entrar para o nível do angélico. Aí no nível do angélico não tem salvação, meu irmão. A sua salvação não é lá no nível do anjo. Você não é salvo para ser anjo, para ser um superstar, uma estrela. Você é salvo na carne e você vai militando na carne. Aí você é o apóstolo Paulo, mas eu sou o apóstolo Paulo, que fiz 3 viagens missionárias, plantei dezenas e dezenas de igrejas, escrevi 48% do Novo Testamento e tem um anjo de Satanás aqui que está me atazanando. Senhor, tira de mim esse espinho agora. Resposta: nenhuma. Senhor, segunda vez estou aqui para orar pelo mesmo propósito. Sou o apóstolo Paulo, já fiz 3 viagens missionárias, sou um poliglota, escrevi 48% do Novo Testamento, converto as pessoas assim só no respirar, já ressuscitei lá o menino que caiu da janela, olha só, Senhor, eu repreendi o Elimas encantador, eu já fiz um monte de coisa, então afasta de mim esse cálice. É o negócio seguinte: tira esse espinho da carne. Resposta: nenhuma. Senhor, eu sou o apóstolo Paulo, que o Senhor apareceu lá em Damasco, o Senhor apareceu para mim. Eu não recebi o evangelho de homem algum, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Trabalhei mais do que todos os apóstolos. Tira esse espinho da minha carne. Resposta do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa enquanto você está fraco, ou na sua fraqueza. Literalmente Jesus está falando o seguinte: você fraco me interessa, você com espinho me interessa, porque o seu espinho é o meu espinho, sua fraqueza é a minha fraqueza, o meu poder só é perfeito na sua fraqueza. Aí Paulo fala: eu me glorio então nas minhas tribulações, porque quando eu estou fraco, estou forte. Isso é comunhão. Teologia relacional quer dizer então que Jesus não vai tirar o espinho da carne, vai conviver com você. Jesus está disposto a perdoar os seus pecados, irmãos, mas não à distância. Ele perdoa os seus pecados porque ele pagou o preço pelo seu pecado. Ele pagou o preço. Então não é difícil para Jesus. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta e anda, ou perdoar pecados? Então essa é a teologia relacional. É quando não é que você vai se acostumando com a dor, mas já que tem dor que é irreversível, Jesus é o lenitivo, ou curativo, ou paliativo, até a saúde completa.
não exclui o fato de dele ter os dons do Espírito Santo, que são os dons de curar. A gente estudou aqui, são socorros. Mas você já pode perceber que é muito normativo, é muito normal na nossa vida. É muito normal. Contra a teologia relacional, você vai ter lá a teologia tradicional, ou a pentecostal. Então, a pentecostal é o seguinte: Deus é onisciente, onipotente, onipresente, tudo pode, tudo vê, tudo crê, e vai fazer, vai arrebentar, vai explodir o inferno, vai colocar você no topo da pirâmide, e as coisas vão acontecer. O movimento pentecostal ele é bastante triunfalista, e ele gera muita fé e muita frustração, tá? É muita fé e muita frustração, que é promessa de político, bom para o culto, mas ruim para a vida do dia a dia. Eu tenho espinhos na carne, eu acho que é no corpo todo, corpo todo. E já até falei: Senhor, já que é a sua graça que basta, já estou fazendo oração antecipada, já dá graça. Não vou pedir para tirar mais espinhos da carne, já dá logo graça, porque não é simples, né? Você ser pastor de igreja e na sua casa você não conseguir fazer o pastorado que você consegue fazer fora de casa. Esse é um espinho na carne que eu tenho. Tenho problema com os meus filhos, com a minha filha. Tenho problemas dentro da minha casa que são assim insolúveis, uma coisa assim fora do comum. E aí, Senhor, hoje é o último dia, hoje é a última aula, hoje é o último culto, né? E nunca é o último, não chega. Quer dizer, e estamos nesse relacionamento com Jesus. Eu já fiz orações mais apoteóticas, sabe? Eu já fiz orações mais eclesiásticas, mais, sabe, salmódicas. Hoje em dia as minhas orações elas são mais do tipo senta aqui, Jesus, né? Mais no volante do carro do que outra coisa, tomando banho, né? Escrevendo alguma coisa, no dia a dia, porque é relacionamento. Eu acredito em sinais, tudo bem? Acredito em sinais, mas eu acredito em sinais, entendeu? Eu acredito, e eles acontecem assim pela fé, um pouco distante de mim, mas eu continuo acreditando em sinais, né? Ele faz. O Antigo Testamento mostra, o Novo Testamento mostra, a vida dos irmãos mostram. Agora, quando vocês vão perceber, o sinal ele é um sinal tão de fé que ele não é tão perceptível assim. É só quem recebe mesmo que dá testemunho. Quem está em volta não percebe do jeito que a pessoa que recebe percebe. Há um espaço para o sinal, para a maravilha, há um espaço, mas a gente tem que corrigir para a gente não ficar correndo atrás de uma igreja do espetáculo. Então, isso é a teologia relacional. Um segundo aspecto está na interdependência entre a expansão missionária, que a gente vai passar agora para um outro assunto, tá bem? Mas é só a introdução, a gente vai deixar para a próxima aula. Um segundo aspecto está na interdependência entre expansão missionária e o saber teológico. Vai se generalizando entre nós a ideia de que a evangelização, principalmente a missionária, pouca relação tem com a teologia. Criou-se um falso axioma de que o evangelista e o missionário, implantador de igrejas, fazem pregações light, palatáveis, ao passo que o teólogo é um homem sisudo de pensamentos, complicados e pouco aplicáveis na vida real das pessoas. Então o apóstolo Paulo está falando de igreja, depois ele vai falar de missões. Missões. Dá para eu separar o missionário do teólogo? Aí Paulo fala: não. O trabalho missionário é um trabalho teológico nas duas frentes, do ensino e da conversão de pessoas, da pregação. Do ensino metódico, sistemático e inteligente da palavra de Deus e da pregação para a conversão, que eles chamam de querigma. Vou fazer missões, basta plantar uma igreja e deixar ela lá adrede. Não. Você vai pegar a pessoa, vai preparar essa pessoa para o trabalho missionário, para que ela tenha uma teologia bem fundamentada, como nós estamos procurando ter. E quando essa igreja começar a crescer e tomar corpo, ela vai crescer fundamentada naquilo que nós estamos ensinando e aprendendo. Teologia. Aí o pastor Exaltino ele fala o seguinte: o apóstolo Paulo tem uma grande preocupação em que o missionário ou o trabalho missionário seja feito por alguém que conhece a doutrina, que saiba ensinar. Mas esse vai ser o tema da nossa próxima aula, também, porque a gente chegou no horário. Agradecendo aqui a presença dos irmãos e, por consenso, né, pastora Maria, a aula de sábado.
sábado, 9 horas, ficando bom para todos. Bom, agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida de vocês, e sábado que vem, permitindo Deus, estaremos aqui mais uma vez. A palavra está com o pastor João.